Consegue ver minha tela aí? Não tô conseguindo não, Pro. Ver não a tela. Já compartilhei, não apareceu aí não? Não. Faz o seguinte, sai da sala e volte de novo. Eu vou começar já a fazer a correção. Eu vou pausar aqui, aí você sai e volta do livro. Página, nós lemos, né, no segundo horário, a 113, 114, corrigimos a 112 e vamos agora corrigir a 115, 116. Ao viajar por uma estrada, podemos observar várias placas indicativas de distância. Que unidade de comprimento são usadas para indicar essas distâncias? Quilômetro ou metro. Então, para calcular uma distância, quilômetros ou metros. Claro que quanto maior a distância, maior vai precisar de uma unidade de comprimento. Então, vai ser, no caso, o quilômetro, que é uma unidade para medir. Distâncias, no caso, né? Comprimentos. Complete cada frase com unidade de medida mais adequada. Use unidades de quilômetro, metro ou centímetro. O diâmetro da Terra é aproximadamente 13 mil quilômetros. A espessura de uma porta é 5 centímetros. Ou seja, o diâmetro da Terra vai ser medido em quilômetros, né? Não tem como medir em centímetros. A porta, a gente vai medir o quê? A espessura, não é a largura nem o comprimento, é a espessura dela. O pessoal chama de grossura, né? Que chama espessura, 5 centímetros, que é em centímetro. O comprimento de uma caneta esferográfica é aproximadamente 15 centímetros, porque a caneta é pequena, vai medir em centímetros. Um terreno tem 36 metros de frente, então o terreno se mede em metro. Se o terreno for muito grande, vai se medir em hectare. Outra coisa, uma agulha vai ser centímetros, mas tem né, objetos ou até que é em milímetros que se mede. A ponta de uma agulha, ou a ponta de um alfinete, é milímetros. E bem pequenininho, né? Na figura a seguir, aparece a representação de campo de futebol e das medidas da linha lateral, ou seja, lateral, comprimento, tá vendo? E da linha de fundo, largura. Então, largura e comprimento. Então, largura, comprimento. Largura 105, menos 110. Qual a medida do contorno, ou seja, do perímetro desse campo? Então, para saber, tem que fazer o quê? Medir somar todos os lados. Então, somo 75 por 2 vezes e 110 por 2 vezes. Então, 110 mais 75 mais 110 mais 75. Poderia ser também 75 vezes 2 mais 110 vezes 2, que o total dá 370 metros. Você pode fazer o cálculo aqui. Complete. A medida do contorno de terreno de forma quadrada é 172 metros. Isso significa que cada lado desse terreno tem 43 metros de comprimento. Então, a medida do contorno de um terreno de forma quadrada é 172 metros. O terreno, se é quadrado, lembra que eu falei no segundo horário? Quadrado tem ambos os lados com o mesmo tamanho. Então, isso significa que cada lado desse terreno tem 43 metros de comprimento, porque pegou aqui, ó, 172 e dividiu por 4. Você pode fazer o cálculo aqui, ó, 172, ó, 172, não reparem a letra, eu estou com o mouse, dividido por 4. Por que 4, professora? Porque se é quadrado, eu já repeti que quadrado tem todos os lados com o mesmo tamanho. Então, a gente vai pegar aqui, ó, divisão. Lembra? 17 dividido por 4. Dá quanto 17 dividido por 4? 4. 4 vezes 4 dá 16. Coloco o 16 debaixo do 17. Repetir mais uma vez que dificuldade de divisão. Rever o vídeo lá no canal. 6 para chegar em 7, 1. 1 para chegar em 1, 0. Baixo 2. Nós temos agora 12 dividido por 4. 2 por 4, 3. Aí, como é que a senhora descobriu, professora? Eu sei multiplicação. Por isso que eu sempre repito. Sempre estudo em tabela de multiplicação. Então, 3 vezes 4, 12. Eu sei que 3, 4 vezes é 12. Então, eu sei que 12 dividido por 4 vai ser 3. É uma conta exata porque no final é 0. Então, aqui, ó, o resultado, 43. Mesma coisa aqui. O 110, a gente pode multiplicar por 2, porque são dois lados. Soma, expliquei na aula de ontem que pode ser feita uma expressão, 75 vezes 2 também, porque são dois lados. Lembra que eu falei ontem? Eu falei que numa expressão sempre se faz a multiplicação, depois a adição. Então, 110 vezes 2 dá 220.
repete o sinal de mais. 75 vezes 2, 150. Somou aqui 120 mais 150, 370. Ok? Vamos para a página 116. Observe os dois polígonos, ó, um quadrado e um triângulo. No polígono laranja, que é um quadrado, os quatro lados têm a mesma medida. Como eu falei, um quadrado, ambos os lados possuem a mesma medida. No polígono azul, que é um triângulo, os 3 lados têm a mesma medida. Então, um triângulo, se for um triângulo como esse daqui, que é o equilátero, eles têm ambos os lados com a mesma medida, porque tem o triângulo isósceles, tem o escaleno, que eles têm medida diferente. Usando uma régua quadrada, determine as medidas para completar o quadro. Então, assim, ó, você vai pegar uma régua aí, vai medir aqui e vai saber quantos centímetros tem o lado do laranja e o lado do azul. Então, medida de cada lado em milímetros. Olha aquela tabela de conversão que eu falei. Então, se eu sei que 1 centímetro são 10 milímetros, se eu tenho 3 centímetros, eu vou multiplicar por 10, vai dar 30. O perímetro em centímetros, 12. Como assim, professora? Perímetro em centímetro, 12. Porque nós vamos multiplicar. O perímetro é um assunto que nós vamos ver futuramente. É a multiplicação dos lados. Então, eu multiplico aqui, ó, 3 por 4. Ou somo 3 4 vezes, que dá 12. O azul nós temos em centímetros, 2 o lado. Se em milímetros, se são 2 centímetros, significa que em milímetros, 2 vezes 10 dá 20. E o perímetro dele, 6, porque é somando ou multiplicando 2 vezes 3, ou 2 mais 2 mais 2. Ok? Nós vimos aqui, ó, em relação à quadra. Para saber o perímetro dele, nós somamos os lados, não é isso? Então, somamos 110, 110, 75, 75. Eu fiz o cálculo multiplicando 75 vezes 2, porque são 2 de largura e 110 por comprimento. Sexta questão. O perímetro de um polígono é a medida do contorno desse polígono. O perímetro de um polígono é a medida do contorno. Ó, a medida do contorno dele é o perímetro. O que corresponde à soma das medidas dos lados? Então, nós somamos aqui 3 mais 3 mais 3, que deu 12. E aqui somamos 1 mais 1 mais 1, que deu, 2 mais 2 mais 2, que deu 6. Então, cada lado mede 2 centímetros daqui do triângulo, somando 3 vezes. A mesma coisa aqui do quadrado, cada lado mede 3 centímetros, somando 4 vezes. Então, em milímetros são 30. Lembra da conversão? Centímetro para milímetro, a gente multiplica. Que é do maior para o menor. Se for do menor para o maior, divide. Observando os quadrados abaixo e usando uma régua graduada, essa régua de escolar que nós utilizamos, complete o quadro a seguir. Então, o laranja, que é esse retângulo aqui, ele mede em milímetros. Um lado 40 em milímetros, outro 11, outro, né? 11 e 40. Como são 4, repetiu 40, 11. É um retângulo e o perímetro dele é 102, porque somou 40 duas vezes e 11 duas vezes. 40 mais 40, 80. 11 mais 11, 22. 80 mais 11, 80 mais 22, 102. O marrom, ele mede 17, 17. É um quadrado, tá vendo? Então, todos os 4 lados com 17 e o total dele 68 milímetros. O amarelo, um lado 35, outro 20, outro 25, outro 22. É um trapézio. No total dele, 102. Então, para saber o perímetro, tem que somar todos os seus lados. O verde também é um quadrado, todos os lados com 27. Não parece que é verde não, viu, crianças? Mas deve ser aqui, ó, verde. Marrom. Não parece, mas é. Quadrado e o total 108. O azul também é um retângulo. Ambos, 2 lados dele medem 54 e os outros 2 lados medem 22. No total, 152. Somando tudo isso aqui, dá 152. Ok? Então, veja a correção aí da atividade e fiquem atentos nos materiais de aula, ok?
Nos vemos na segunda-feira. Um abraço e até a próxima.